Amém. Conceituação. Nossa, olha só. Conceituação. O senhor, a voz está bonita aí? Amor. Hã? Vai ser Cid Moreira. Amém. Amados, abra sua Bíblia aí em João capítulo 14, a partir do versículo 1. Já está aí, né, Sofia? Isso. A palavra do Senhor diz assim, presta bem atenção. João 14, a partir do 1. Está aqui no telão. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Quem está dizendo isso? Jesus. E ele continua no versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? 6. Disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. 10. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Abençoa, auxilia-nos, ó Deus, na compreensão deste texto, em nome de Jesus. Amém. Amados, veja bem. Jesus, ele diz estas palavras na noite em que foi traído. Lá, quando ele estava com os discípulos no cenáculo. O que é o cenáculo? O cenáculo é uma sala onde se fazia refeições. É um quarto no andar de cima, sabe? Eles tinham lá o cenáculo, era uma parte da casa que ficava no andar superior, um sobradinho lá no andar superior. Veja bem, mais cedo, Jesus ele entrara em Jerusalém. E ele entra como tão esperado rei dos judeus. E ele entra de que forma? Como é que ele entra, Dona? Você lembra? Foi no jumentinho? Isso! Ele entra montado num burrinho para a festa de Páscoa. A palavra do Senhor diz assim, lá em João 12:12. Se você quiser abrir ali, não precisa, deixa no 1 só, Sofia. João 14, isto. Diz assim,
aí em João 12, a partir do 12. Tomaram ramos, no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém. Então, o que está querendo dizer aqui? No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha até Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito. Isso é uma profecia bíblica. O versículo 15 diz assim: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Versículo 16. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Se a gente fizer uma análise, tá? Eu coloquei 19, mas é até o 16, tá? Lá em Zacarias 9:9, não precisa abrir, existe a profecia. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que teu rei virá a ti, justo Salvador, pobre, montado sobre o jumento e sobre o jumentinho, filho de jumenta. Então Jesus vem para cumprir a profecia. Tá? Voltando ao texto inicial. Jesus, ele sabia que chegara a hora dele sofrer e dele morrer pelo povo. Ao mesmo tempo em que Jesus sabia da chegada da hora da sua partida, os judeus, eles aumentaram a oposição a Jesus. A perseguição a Jesus, ela também chega mais forte. Os judeus se recusavam a acreditar nele como Messias, como Filho de Deus, apesar dele ter feito o quê? Vários sinais. Eles se recusavam. A hora do Senhor estava chegando, a oposição aumentando, eles se recusando a acreditar que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, apesar de tantos e tantos sinais que Jesus havia dado. Agora, Jesus, apesar de todos esses problemas que estava passando, que ele estava passando, ele volta a sua atenção para os discípulos, para aqueles que creram e o seguiram. Veja bem, a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus chegando, a perseguição dos judeus aumentando sobre ele. E agora, nesse momento, nesse texto que nós lemos, né, João 14:1, versículo 1, volta tudo. A atenção dele se volta para quem? Para os discípulos. Para aqueles que creram nele e seguiram. Ele então pega os discípulos, reúne todos eles e traz para o cenáculo, para aquela sala acima, um sobradinho ali, e ele começa a preparar os discípulos para o momento da sua partida. E é interessante que ele começa dizendo que está prestes a partir do meio deles. Jesus ele inicia dizendo o quê? Olha, não se turbe o vosso coração, crentes em Deus, crentes em mim. Ele começa ali a alertar os discípulos quanto à partida dele. E ele iria para um lugar onde os discípulos não poderiam segui-lo. Agora, preste atenção. Tá? Os discípulos pareciam o quê com Jesus? Chiclete. Onde Jesus ia, acaba eles. Jesus ia para lá, eles seguiam a Jesus. Eram seguidores de Jesus. Sendo seguidores de Jesus, supomos o quê? Que seguiriam Jesus antes que fosse. Onde Jesus ia, eles não perguntavam: Jesus, onde é que você está indo? Você vai para lá? Para que você vai para lá? O que você vai fazer lá? Não! Eles simplesmente seguiam
dizendo que está prestes a partir. Como é que você ficaria? Cara, quanto tempo que Jesus andou com eles? 3 anos. 3 anos. Tiago, Jesus escolheu um por um. Larga aí, vem comigo. Vou fazer você pescador de alma. Sabe? Aqueles homens acreditaram em Jesus. E eles seguiram Jesus por onde quer que ele fosse. E é interessante que lá em João, capítulo 13, versículo... primeiro ele diz assim, isso, 13:34. Lê para mim, Dona. 13:34. Isso. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Olha só. Ele dá essa instrução pouco antes da reunião ali no cenáculo. Pouco tempo dele começar a esclarecer que a partida dele era dogma. E ele dá um novo mandamento. Qual é o mandamento? Amar uns aos outros. Amar uns aos outros. E por que será que ele dá esse mandamento para os discípulos? Tinha meio que desunião entre eles? Não seria bem isso. Por que será? Me ajuda aí. Por quê? Não consolar o outro? Exatamente, filha, é isso. Ele está indo embora, cara. É o momento daquele grupo fazer o quê? Se unir. Um ia depender do outro, um ia precisar do outro. E é interessante a forma que ele fala. Como é que ele começa o texto, Doni? Eu vi o vosso coração. Não. Aí no 34. Como é que ele começa? Um novo mandamento vos dou. Eu estou mandando vocês. Veja bem, não é uma orientação, é um mandamento. Eu estou falando para vocês que vocês amem-se uns aos outros, porque mais do que nunca vocês vão precisar estar juntos. Jesus, ele sabia da importância do amor uns pelos outros quando da partida dele. Ele sabia que isso seria importante para aquele grupo se manter unido e fiel aos mandamentos do Senhor. E é interessante, olha aí o 36, deixa aí, Dona. Pedro, lê o 36, o 36 ou o 38? Perguntou Simão Pedro: Senhor, para onde vas? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, não podes ir agora. Segui-me. Mais tarde, porém, seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus: Dará a tua vida por mim? Em verdade vos digo, não cantará o galo até que me tenha negado 3 vezes. Veja bem, quando Jesus fala que está indo para um lugar que os discípulos não poderiam segui-lo, Pedro, ele fica bastante perturbado por causa das palavras de Jesus. Ele fica transtornado. Ele caminhou com Jesus 3 anos, amados, o que ele fez de que você lembra na cabeça aí, Jesus juntos, o que ele fez? Andou no mar. Andou no mar, ele foi ali parceiro de Jesus, o colericão, parceiro, estava junto ali. Cara, e de repente Jesus falou assim, onde eu vou, você não vai. Ele ficou irritado. E ele quando disse que ia embora, né? Ele fica mais irritado ainda. Mais irritado, não, mais perturbado quando o Senhor olha para ele. Eu vou para onde o Senhor for. Eu estou contigo, morro, meu Senhor. Aí Jesus fala, mas foi assim. Eu creio que foi aquilo que eu falo para vocês. Tenta se transportar para o lugar.
sabe? Eu entendo que houve até uma certa ira de Jesus ali. Sabe? Que ele vira e fala na lata. O que ele fala na lata, mano? Para onde eu vou, não podes agora seguir-me. 39, 38. Dará a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me tenha negado 3 vezes. Meu, Jesus está na lata. Sabe? Ele fala assim. Jesus já viu e fala assim, ó. Se o galo cantar, você vai me negar 3 vezes, tá? Sabe? Cara, isso daí foi perturbador. Veja bem, e tudo isso numa reunião no sobrado, no cenáculo. E tudo isso monta o palco para o discurso de Jesus. Esse aí é capítulo 13. Tudo isso monta o palco para o discurso de Jesus sobre a casa do Pai e o caminho até lá que nós lemos no 14. São diálogos pouco antes desse discurso de Jesus. Agora, qual que seria o propósito prático de Jesus ao fazer esse discurso? Qual que seria? Qual o propósito de Jesus em discursar e falar sobre isso? Não, é 14:1. 14:1 só. Qual que seria o propósito prático? O que está dizendo aí? Não se turbe o vosso coração. Olha aí. O propósito prático de Jesus ao discursar era o quê? Não se turbe o vosso coração. O que ele está fazendo? O que é turbar? Preocupação. Não fiquem preocupados. Não fiquem ansiosos, preocupados. Não se turbe o vosso coração. O que ele está fazendo com os discípulos? Preparando ele. Preparando e acalmando os discípulos. Acalmando a ansiedade dos discípulos. É aquilo que eu falei. Os caras andaram 3 anos com ele. Se você vê no 13, eu acho que é 13:30, 23, aí o 13:23, vê para mim se é 13:23, Douglas, está aberto aí. Ora, achava-se ele reclinado sobre o peito de Jesus, e um dos seus discípulos, aquele quem Jesus amava. Quem que estava reclinado no peito de Jesus? João. João! Cara, imagina a situação desses caras. João, reclinado ali. Pedro andou, caminharam 3 anos juntos. E aí Jesus falou assim, cara, eu vou embora. E para onde eu vou, vocês não podem ir. Eles não acompanharam Jesus durante 3 anos, agora não iam acompanhar mais. Acabou, Pedro. Jesus foi embora, vai embora. Meu, imagina como é que ficou o coração daqueles caras. Por isso que ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Acreditem, creiam naquilo que eu vou lhes dizer. O propósito, naquela noite, ali no cenáculo, Jesus e os discípulos reunidos, era acalmar a ansiedade dos discípulos. Veja bem, esse texto todo que nós lemos no início, eu penso que ele pode se dividir em diversas partes. Eu vou tentar passar alguns estudos sobre isso. Tá? E eu vou tentar resumir o máximo por causa do tempo. Bom, o versículo 1, ele diz o quê? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Jesus está dizendo para eles não se preocuparem. Olha, não se preocupem. Agora, Jesus estava acalmando corações que estavam perturbados, que estavam preocupados. Tá? Agora, olha o 12:27 para mim, Dona.
12, 27. Como é que estava o coração de Jesus? Agora a minha alma está perturbada. E por que a alma estava perturbada? Olha o 23. 12 e 23. 12, 23. Respondeu Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus está ali acalmando os discípulos que estavam preocupados com a sua ida. Eles iriam ficar sozinhos. Iam ficar ali. Sabe cachorro perdido em dia de mudança? Eles iam. Tá? Agora, como estava o coração de Jesus? Também preocupado. O coração de Jesus também estava preocupado. Ele sabia pelo que ele teria que passar. E mesmo preocupado, o que ele faz? Acalma os discípulos. Acalma os discípulos. A preocupação dele, mesmo com o coração dele perturbado, a alma dele perturbada, a coisa era profunda, era uma perturbação de alma. Ele sabia pelo que ele iria passar. Mas mesmo assim, a preocupação maior dele era consolar os seus amigos, os seus discípulos, que também estavam perturbados. Mesmo no meio das suas provações, ele sabia exatamente o que viria ali na frente. Jesus foi atencioso e cuidou dos seus. Ele cuidou dos seus amigos. E aí, isso também me faz refletir que às vezes nós ficamos perturbados, o nosso coração fica angustiado. Mas não. Jesus, mesmo naquele momento de luta que ele estava sabendo que ele iria passar, lembrando, ele era 100% homem e 100% Deus. Tá? Ele sentia dores, ele sentia, enfim, tudo aquilo que nós sentimos. Tá? E mesmo assim, naquela época, ele se preocupou com os seus discípulos. Então, às vezes, nós pegamos a nossa vida e viramos a nossa vida de ponta cabeça, preocupado com tantas e tantas coisas, e o Senhor está dizendo para a gente: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Acredita nele. Acredita. A palavra está aqui na nossa mão. É acreditar, é crer que Deus está no controle. Agora, Jesus, quando fala não se turbe o vosso coração, ele disse isso por quê? Porque os discípulos estavam preocupados, né? Preocupados, tristes, perplexos. E Jesus disse isso por quê? Porque eles estavam tristes com duas coisas que Jesus acabara de dizer nos versículos anteriores, aí no capítulo 14, que nós começamos. A primeira coisa, Jesus, os deixaria e iria para um lugar onde não poderiam encontrá-lo. Essa era a primeira preocupação. Essa era a primeira preocupação. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, porque os discípulos estavam tristes, porque Jesus acabara de dizer para eles: olha, eu vou para um lugar que vocês não vão poder encontrar. É aquilo que eu disse no início: 3 anos caminhando juntos, 3 anos andando junto. Um deitava no peito, o outro estava ali, comeram juntos, andaram juntos, né? Ele iria para um lugar onde eles não poderiam encontrar. Olha João 13:33. Ele diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Olha, por pouco tempo eu estou com vocês. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis ir. Eu vos digo também agora.
Jesus, ele já vinha advertindo aos discípulos que ele ia partir. E quando Jesus está falando isso, ele está se referindo à sua morte. Eles não estavam somente tristes, mas eles estavam confusos, perplexos. Por quê? Presta atenção. Jesus, ele veio como o quê? O rei dos judeus. Aqueles discípulos, eles pensavam que o reino que Jesus iria estabelecer era o reino terreno. Eles ainda não tinham a compreensão disso. Eles estavam tristes, agora confusos e perplexos. Como é que a partida de Jesus, a ida de Jesus embora, se encaixava com a expectativa de que ele era aquele que traria o tão esperado reino de Deus? Eles acreditaram que o reino de Deus seria estabelecido. E de repente Jesus vai embora, e o reino de Deus? A cabeça daqueles homens começou a rodar, eles não conseguiam entender nada. Por isso, a perplexidade, a confusão na mente daqueles homens. Por isso que ia ser importante. Olha, o mandamento vos dou. Amem uns aos outros. Vai ser importante vocês estarem juntos. Então a primeira razão da perplexidade daqueles homens era isso. Jesus está indo embora e na mente deles não se encaixava a expectativa de que ele era aquele que traria o reino de Deus. Não dá. Não consegue encaixar. É a segunda razão. Eles estavam preocupados também com a afirmação de que Pedro o negaria não menos de 3 vezes. Aquilo, quando Jesus falou, não, Jesus, olha, eu morro pelo Senhor. Olha, se o cara contar, você vai me negar 3 vezes. Aquilo entrou como um rojão no peito daqueles homens. Disse, no 37, aí João 13, 37, está lá. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto você não tiver me negado 3 vezes. Amados, entenda como é difícil imaginar a agitação do coração daqueles homens. Eles andaram com Jesus. Olha a vergonha que Pedro passou na frente de todos os discípulos. O Senhor olha e diz, você vai me negar. Quem? Pedro? Aqueles homens estavam com medo. Se Pedro acontecerá isso com Pedro, o que então vai acontecer conosco? O coração daqueles homens em plena confusão. Aquilo foi muito difícil deles escutarem. Aí, Jesus diz, no 14:1, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. E ele completa, credes em Deus, credes também em mim. Os discípulos deveriam crer nele, assim como creem no Pai. Porque Jesus e o Pai são um. Isso quer dizer que, como Jesus, como Deus, Jesus nunca os deixaria sozinhos e nem abandonaria Pedro após a sua queda. Eu vou até aí hoje, tá? Semana que vem eu vou entrar nas razões para eles não se preocuparem. Agora, aí a gente percebe muito bem, lembra do texto de Lucas, Vanessa? Aí se encaixa perfeitamente a carreira de Pedro. Por isso que quando aquelas mulheres elas vão ao sepulcro
e vê o sepulcro vazio. Né? E os anjos, quem é que vocês estão procurando? Quem que vocês estão procurando? Não está mais aqui não, está dentro. Ressuscitou. Avise os discípulos e a quem mais? Pedro. A Pedro. Olha, até na ressurreição o Senhor se preocupou com aqueles homens. Sabe? E quando aquelas mulheres dizem, os discípulos, né? Eu estava fazendo um comentário com a Vanessa, falou assim, os discípulos, as mulheres, na hora acreditaram. Quando foram falar para os discípulos, vocês estão ficando doida. Que isso? Mas Pedro não fez nenhum comentário. Pedro correu. Pedro correu a corrida da emoção, a corrida do reencontro, a corrida de ver o Senhor ressuscitar. Aí fecha, se encaixa, preocupação com os discípulos. Bom? Semana que vem, nós vamos explicar, Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração, tá? As razões para eles não se preocuparem. E por que eles não devem se preocupar? Está lá no versículo 2 e 3 que nós lemos. Na casa do meu pai há muitos quartos, há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito. E aí, nós vamos discorrer sobre o lugar que o Senhor está falando. Amém? Ficou alguma dúvida? Não? Então vamos orar. Dúvida, Pedro? Tranquilo? Tranquilo. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo, Senhor. Tempo de aprendizado da Tua Palavra, Pai. Obrigado porque é o Senhor quem nos ensina e nos mostra que o Senhor cuida de nós. Assim como o Senhor cuidou daqueles discípulos, quando eles souberam da partida do Senhor. Senhor, eles ficaram ali perturbados, perplexos, com medo. São homens como nós. Mas o Senhor, mesmo com o coração perturbado até a alma, conturbado até a alma, o Senhor, mesmo assim, o Senhor se preocupou com cada um daqueles homens. Obrigado, Jesus, por esse seu infinito amor por nós. Obrigado porque nós vimos o carinho com que o Senhor cuidou de Pedro e o carinho com que o Senhor cuida dos nossos corações. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.